Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. E hoje estamos aqui com um convidado mais que especial, que é o Paulo, fundador da Manioca. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui de estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Bom estar aqui, bom estar em São Paulo. Vamos juntos. Paulo, como você já sabe, a gente sempre gosta de começar o Pode Sonhar desafiando nossos participantes aqui, os convidados, a praticarem um exercício de concisão inteligente, então de resumir o negócio em até 140 caracteres. Posso convidar você a ler o que você escreveu sobre a Manioca para a gente, por gentileza? Vamos lá. Vai lá. A Manioca é uma indústria de alimentos da Amazônia que pretende deixar o dia a dia do brasileiro mais gostoso e sustentável. Show. Simples assim. É isso. É isso. E, Paulo, eu queria que você contasse mais sobre que tipo de alimentos vocês têm, como é que é essa produção de alimentos da Amazônia. O que isso quer dizer? Vou começar te fazendo uma pergunta, tá? Show. Você é brasileiro, obviamente. Brasileiro. Você já comeu alguma vez na vida uva? Já. Maçã? Já. E shoyu? Azeite de oliva? Ketchup? Nada disso é brasileiro, cara. E nossa proposta é trazer um pouco de diferencial para isso. A gente trabalha especificamente com produtos da Amazônia, produtos como tucupi. Então, o nosso objetivo é que um dia eu te faça essa pergunta e você já comeu tucupi? Você fala, claro. Lógico, quem não comeu Quem tucupi? nunca? E Boa. isso com um pequeno adendo, né? A Amazônia representa 60% do Brasil. Então, eu estou dizendo que se a gente separa o Brasil da Amazônia, a Amazônia vira um país maior. A Amazônia é legal, né? Caramba. E tem uma biodiversidade incrível, né? De dar inveja ao planeta inteiro. E, por outro lado, é muito curioso ver o quanto que a gente brasileiro... Eu sou de Belém, mas mesmo quem é de lá, ainda é muito distante do nosso bioma e, portanto, dos nossos ingredientes e, portanto, da alimentação, né? De que ingredientes a gente põe no prato. Então, a gente está nesse caminho. Show. Aproximar a Amazônia dos brasileiros e, como eu falei aí, encontrar uma maneira de levar sustentabilidade para a região, mais sustentabilidade, e também trazer sabor para as pessoas, como o tucupi. Show de bola. E o tucupi é o quê, Paulo? Queria muito ser... Ele é o campeão de vendas de vocês hoje? Eu diria que Diria não, a gente carrega essa frase, o pai da minha sócia chamava Paulo Martins, ele também Paulo, foi um dos visionários que olhou para o ingrediente da Amazônia e falou, cara, isso aqui pode ocupar o mundo. Certo. E ele falava uma frase que dizia que o tucupi era o tempero do século XXI. Então eu te digo a mesma coisa, assim, o tucupi é um tempero, ele vem da mandioca, que também é um produto brasileiro, nativo da Amazônia, que a gente ainda usa muito pouco. Da mandioca. Da mandioca. Show. Aqui, né, vocês diferenciam mandioca de macaxeira ou de aipim. Lá em Belém também, às vezes a gente chama de macaxeira, às vezes a gente chama de mandioca mansa, mas o que eu quero dizer é que tem vários tipos de mandioca. E o tucupi é feito de uma específica, que é a mandioca amarela brava. Tá. E brava porque ela tem um teor ali de uma substância que pode provocar algum mal para o organismo. Só que o nosso processo tradicional, nossa cultura, já nos ensinou como trabalhar com isso há muito tempo. Sim, então não é uma preocupação. Já está familiarizado. Já está familiarizado. Mas basicamente é um caldo, você extrai da mandioca, você fermenta esse caldo e tempera. E aí você tem o tucupi. Então, assim, ele, dessa forma, serve tanto para pratos tradicionais da Amazônia, talvez você já tenha escutado falar do pato no tucupi ou do tacacá, são os pratos mais famosos, como também para fazer um risoto. A gente estava falando agora. Exato. E acho que essa é a porta de entrada para um paulistano, por exemplo, que quer começar a usar tucupi. Boa. Excelente, Paulo. Cara, a gente estava conversando aqui, turma, antes de começar a gravação, o Paulo estava me ensinando aqui, falei dos meus dons culinários para ele. É um Masterchef. Do meu dote, até parece. Tenho certeza que a gente vai ter que gravar uma receita, publicar lá no nosso Instagram usando tucupi. Vamos, você vai fazer a receita, né? Eu vou ter que fazer. Então tá bom, a gente reposta. Então, show. Paulo, você cozinha ou não? Eu cozinho, cara, eu gosto de cozinhar em casa e eu ofereço esse risco para poucos. Ah, top. A brincadeira da parte eu gosto. Show. E, Paulo, como que você entrou em contato com a culinária amazônica? Você é de lá, imagino que você sempre tenha crescido no meio, se alimentando com esses alimentos. Enfim, mas como você decidiu empreender nesse setor? Por que foi algo que te atraiu? Cara, é uma boa pergunta. Esse dia eu estava lembrando, a primeira, entre aspas, empresa que eu fiz na minha vida chamava Picolegal. Eu tinha uns 9 anos de idade. Caramba, e o meu avô, começou cedo. O meu avô é do interior do Pará, de um lugar chamado Vigia. Certo. E ele,
acontece muito na Amazônia, muitas pessoas saem do interior para vir para a capital estudar, na verdade isso acontece no Brasil inteiro. Né? E aí ele fez isso, e eu diria que a cidade dele nunca saiu dele. Então ele sempre levava para casa uma diversidade gigantesca de frutas, mas tipo, gigantesca mesmo. E a gente fazia picolés com essas frutas. Então eu cresci comendo essas frutas, mas eu acho que não é uma característica só minha, a grande maioria, ouso dizer, dos paraenses crescem dessa forma, porque é muito comum alguém da família vir do interior ou ter crescido consumindo ingredientes como açaí, cupuaçu, tucupi, maniçoba e uma lista enorme. Certo. Então a gente tem o primeiro contato quando nasce. Inclusive, agora em Belém tem uma moda que é você fazer um ensaio do bebê tomando açaí. Tem essa. E não é o açaí que o pessoal está acostumado aqui, né? Exatamente. É outro açaí. A gente costuma dizer que quem põe açaí com granola, quem toma açaí com granola é expulso do Pará imediatamente. Você perde o direito de estar no estado. Vocês colocam o quê, Paulo? A gente... Bom, tem duas formas mais tradicionais. Comer açaí como sobremesa. Vamos lembrar que o Pará e o norte inteiro foi colonizado principalmente por europeus portugueses. Aí é mais parecido com que, os quiosques de açaí de shopping ou não? Não é. A diferença entre um e outro é basicamente a temperatura e algum complemento adicional. Mas, explicando, a gente basicamente... O açaí é colhido, digamos, nessa tarde. Ele sai das comunidades, das ilhas. Belém é rodeada por quase 40 ilhas. Ele sai dessas ilhas e chega na cidade durante a noite, durante a madrugada. Inclusive tem uma feira que a gente chama de Feira do Açaí, que é onde chega a maioria desse produto. E daí, de manhã, ele já está sendo processado e vendido normalmente no próprio bairro para as pessoas que vão consumir. Então eu compro açaí num lugar que é dobrando assim na rua da minha casa, a menos de 100 metros. Espetáculo. Então esse açaí é um açaí muito fresco, essa é a primeira coisa. Então significa que ele, além de muito fresco, ele ainda está muito consistente, a gordura está super preservada, enfim. Então ele é um açaí consistente, e lá inclusive a gente pode comprar o açaí fino, médio, grosso, e tem o papa. Que isso. Mas a consistência dele não é porque ele foi processado congelado, é porque ele de fato ainda está muito fresco. Que louco. E aí esse açaí a gente pode gelar, colocar um pouquinho de açúcar ou não, e coloca o nosso topping ali, que é a farinha de tapioca, a farinha flocada de tapioca, que não é a mesma que você põe na frigideira. Caramba. Essa é uma maneira de quem gosta do açaí mais como sobremesa. E o açaí também é uma comida, digamos assim, uma comida de mercado, uma comida tradicional, popular, que serve muito aos trabalhadores. A maioria das pessoas, quando vai tomar, toma o açaí em temperatura ambiente, o mesmo açaí, tá? Só realmente processado ali para soltar a polpa. Tá. Mas o mesmo açaí, só que normalmente não gelado, pelo menos não muito gelado, e acompanhado de farinha de mandioca, uma farinha que lá em Belém a gente chama de farinha d'água, que é uma farinha da mandioca fermentada em água, um pouquinho mais grossa, e normalmente acompanhando algum prato salgado. Então muita gente acha por isso que o açaí é salgado. Ele não é, salvo em alguns lugares bem específicos, mas é um açaí que não é doce, puro, e que ou ele está como sobremesa, ou ele está acompanhando um prato salgado, normalmente peixe frito, camarão salgado ou carne salgada. Legal, interessante, não esperava. E aí, do açaí, como é que você decidiu, Paulo, entrar no setor alimentício? Então, cara, eu fiz uma faculdade de Direito, que é uma informação que eu escondo até o último minuto, não tem muito a ver comigo, mas foi muito útil. Mas sabendo que eu não queria seguir essa profissão, no meio da faculdade eu comecei a me envolver em dezenas de projetos dentro da faculdade. Certo. Você fez lá em Belém? Eu fiz lá em Belém, uma universidade chamada CESUPA. Tá. E lá dentro a gente tinha um núcleo, que era um núcleo de empreendedorismo e inovação. Que da hora. E lá existiam vários projetos que atuavam de forma interdisciplinar, ou seja, a galera do direito com a computação, com a saúde, com a engenharia, assim por diante, para atuar com os desafios locais. Muitos desses desafios eram ligados à produção de ingredientes como açaí, como cacau, ajudando as populações que normalmente produzem esse tipo de produto, que é ribeirinho, comunidade tradicional, remanescente de quilombola e por aí vai. E eu, querendo, entre aspas, sair do direito, mas ainda dentro da faculdade, me meti nesses projetos, me meti de cabeça. Diria que dos anos que eu passei na faculdade, pelo menos a metade do tempo eu gastei realmente nesses projetos. Legal. E fiquei muito intrigado com aquilo, primeiro isso acontece com todo mundo, né? Às vezes você recusa as suas origens, você dá uma desvalorizada. Então, eu lembrava muito do meu avô, quanto que ele insistia muito para a gente olhar para esse tipo de ingrediente, a gente sempre achou aquilo uma coisa muito chata. E depois, na faculdade, eu comecei a perceber o potencial que aquilo tinha, inclusive o potencial de mudar a vida de muita gente. Show. Especialmente esse tipo de população. E bom, daí para frente, envolvido em vários desses projetos, eu cheguei a disputar alguns campeonatos e prêmios, etc., de projetos universitários. E já era manioca? Ainda não? Não, ainda não era manioca. Isso eu ainda como aluno dentro da faculdade.
Mas eu comecei a perceber o quanto que as pessoas valorizavam muito projetos que os garotos traziam da Amazônia. A gente, inclusive, veio para São Paulo algumas vezes disputar esse campeonato e tal. Aquilo me chamou a atenção. Quando eu saí da faculdade, eu já estava trabalhando num banco, eu fui funcionário público por um tempo na Caixa Econômica. Show. Eu queria entrar ali para juntar uma grana para fazer intercâmbio e entrei, certo. fiquei um tempo. E aí, quando eu resolvi sair, eu falei, bom, tá bom, já deu 2 anos aqui, realmente já deu o que eu queria, deu o que eu queria dar aqui dentro. Eu tinha 2 opções, ou ir fazer o intercâmbio, ou, de alguma maneira, empreender com aquele histórico que eu tinha adquirido durante a faculdade. E eu entendi que o que poderia me diferenciar como profissional era olhar para a Amazônia. Legal. Naquela época, isso a gente está falando de 2014, 15, 16, ainda não existia esse nome bioeconomia praticamente. Ninguém se falava nisso. Sustentabilidade era mais diferentão, quase não se falava. Mas eu entendi que aquilo era um potencial e que se tivesse algo para me diferenciar seria a Amazônia. Porque estando em Belém, eu nunca conseguiria talvez competir de igual para igual nas profissões mais mainstream. Então, cheguei a aplicar para um monte de trainee aqui em São Paulo, não passei nenhum, porque muitas vezes essas empresas querem um rótulo de talvez IGV, USP, INSPER e tal. E eu tinha que buscar, na minha opinião, um diferencial para mim. E achei na Amazônia esse diferencial. Então, olhei para Belém e falei, cara, vou empreender com isso. E daí comecei a procurar opções. E aí eu encontrei a Joana, que é minha sócia na Mandioca. Show. Ela tinha acabado de lançar a marca. A gente se conheceu, inclusive, no mês que ela registrou a marca, que foi em novembro de 2014, que foi quando a Mandioca formalmente nasceu. Boa. E aí, quando eu resolvi sair do banco, eu liguei para a Joana, falei, Joana, tudo bem? Você lembra de mim e tal? A gente tinha feito um trabalho junto pela universidade. Ela falou, lembra, vamos bater um papo. Enfim, a gente bateu um papo e estamos aí desde 2014. Eu entrei, na verdade, em março de 2016, 1 ano e 3 meses depois. Show. E estamos desde então. Animal. Show. E, Paulo, eu queria muito que você contasse, você contou um pouco da história de como que você despertou o interesse pela indústria e tal, e principalmente pelos ingredientes da Amazônia, e citou as populações ribeirinhas que produzem tudo isso. Como que a Mandioca olha para isso hoje? Vocês olham para isso? Vocês compram deles e vocês têm alguma iniciativa de trabalhar com essa comunidade? Sim, bom, importante dizer uma perspectiva, né? Imagina que você compra borracha. Você pode comprar borracha de uma comunidade tradicional, que faz ali, produz da seringa e tal, e você pode comprar um outro tipo de borracha, quimicamente feita, etc. Perfeito. Isso é uma opção para muitas indústrias. Para quem trabalha com ingredientes como os nossos, por exemplo, cumaru, cupuaçu, açaí, tapioca, tucupi, não existe muito bem essa opção. Você vai lidar com ingredientes que não tem uma cadeia produtiva formada, não tem uma indústria. Isso. Não tem lavoura disso. Exatamente. Então eu costumo brincar que você nunca viu falar do rei do puxuri. É verdade. Do grande produtor de cumaru. Né? O rei da mandioca. O rei do não sei o quê. Verdade. Então, como são cadeias praticamente inexistentes, industrialmente falando, a gente vai lidar com povos e comunidades tradicionais. Que são eles? Que são esses povos? São ribeirinhos, que é a galera que mora nas margens do rio e vive por conta do rio, da pesca, da fruticultura, etc. São povos indígenas, são povos quilombolas e outros povos tradicionais, onde a Amazônia está cheio deles. Show. Então a gente lidava com esses povos na hora de utilizar ingredientes que a gente utiliza. E a gente fez uma escolha em 2017, mais ou menos, um ano e pouco depois da empresa ser criada, ou melhor, 1 ano e pouco depois de eu entrar, a gente escolheu que para trabalhar com esse tipo de fornecedor, a gente deveria fazer alguma coisa mais organizada, com mais estratégia. Entendi. E gerar um impacto de fato que a gente acreditava que a gente já estava gerando. Então a gente inclusive falava para as pessoas, putz, a gente é sustentável, trabalha na Amazônia, só que a gente não tinha parado para organizar essa atividade. Entendi. Então a gente criou um programa que se chama Raízes, e esse programa é que a gente utiliza para gerenciar a relação com povos e comunidades tradicionais, com o ribeirinho, com o agricultor, etc. Legal. E aí, basicamente, esse é um programa que olha para 3 frentes. Uma é a geração de renda, comprando direto desse fornecedor, sem atravessador, criando um contrato baseado em comércio justo. Em segundo lugar, o monitoramento da área onde ele está. Então, a gente costuma brincar que é floresta em pé e as pessoas também, né? Então, as pessoas, às vezes, não se atentam para o fato de ter 30 milhões de pessoas vivendo na Amazônia. Então, a gente se preocupa também que essas pessoas possam ter uma renda, obviamente, mas também monitoramos a área onde elas vivem para que a renda delas seja um motivo de preservação da floresta, não o contrário. E, em terceiro lugar, a gente promove assistência técnica, que acho até que é o mais importante para esse trabalho,
que é basicamente ajudar esse tipo de produtor naquilo que ele precisa e que a gente tem capacidade de ajudar. Por exemplo, se ele precisa se organizar financeiramente, putz, ele não sabe quanto ele ganha, quanto ele gasta. Ou então, se ele tem um forno ali que está parado, ele não sabe, às vezes, como ajustar, ou ele precisa que mapeie o processo da produção de farinha de mandioca, porque ele não sabe muito bem onde ele está falhando. Então, esse programa faz basicamente isso, com base em parcerias. Muitas vezes a gente executa alguma assistência técnica, muitas vezes a gente conta com parceiros também. Pô, então, enfim, é basicamente assim que a gente sensacional esse programa. Muito show. E eu acho que, pô, é bastante distante para quem está aqui de fora, quem nunca visitou a Amazônia, saber que, pô, tem tanta gente que vive disso no Brasil e depende disso para sobreviver. E tem toda essa riqueza de alimentos, pô, ingredientes raros, que as pessoas nem conhecem, né, Paulo? Pô, muita coisa aqui. O Paulo, antes da gravação começar, pô, eu conheci várias coisas, então vale a pena demais provar. E eu acho que vale muito a pena cozinhar, viu? Fica a dica. Cozinhar, show. E vale muito a pena perguntar como é que funciona da gôndola para trás, Paulo. Você já contou um pouco para a gente, mas como vocês compram lá da população ribeirinha? Vocês têm uma indústria própria? Como é que vocês fazem isso? A gente tem uma fábrica. Gente, inclusive, por muito tempo recusou esse nome de indústria, tá? Ah, é? Mas a gente hoje tá tudo bem. Aqui, na verdade, a gente estava conversando sobre isso antes, né? Quando a gente fala indústria, a nossa cabeça pensa remete a algumas muita coisas. Máquina, Verdade. muita, às vezes, tecnologia e pouco alimento. Então, por isso, a gente se recusava um pouco esse nome. Mas, tá certo. Ok, somos uma indústria de alimentos, mas a gente quer pelo fazer termo, uma... tudo bem, mas a gente quer fazer uma indústria que tem outras preocupações. Então, bom, voltando ao ponto, a gente basicamente compra essas matérias-primas desses produtores. Hoje são mais de 20 matérias-primas. Fica lá em Belém a fábrica. A nossa fábrica fica em Belém. Show. Algumas matérias-primas são conhecidas, tipo mandioca, tapioca, açaí. Outras ainda são muito desconhecidas para a maioria dos brasileiros, inclusive em Belém mesmo. Como é o caso do cumaru, a preprioca, o puxuri, enfim. Show. E ao comprar esse produto, ele chega até a nossa fábrica e daí a gente tem uma linha hoje com 24 produtos e a gente utiliza ele de diversas formas. Por exemplo, a mandioca a gente fabrica tucupi, a tapioca a gente utiliza para criar uma granola. Muito Inclusive, massa. Essa granola está permitida usar com açaí, a gente brinca que essa é a primeira que está oficialmente liberada para você tomar com açaí. Muito fera. Enfim, e vários outros produtos. A gente tem snack, tem geleias, tem molhos de pimenta. Então, cada um desses ingredientes que chega, normalmente é transformado na nossa mão para chegar até alguém aqui de São Paulo, por exemplo. A gente costuma dizer que tem duas palavras fundamentais para a gente, conectar e traduzir. Então, o traduzir acho que seria um pouco o papel da fábrica e da comunicação. De que maneira eu faço um cumaru ser uma coisa que alguém vai usar em São Paulo com facilidade, sem ter que aprender tanto, sem ter que passar um tempão estudando como se usa cumaru, mais facilmente. Por exemplo, você pode usar cumaru no brigadeiro. Super fácil de fazer, todo mundo gosta e ama brigadeiro. É um papel de educação, assim, das pessoas. Exatamente. E aí conectar o da gôndola para frente, né? Como a gente faz os produtos chegar realmente no consumidor. Show, animal. Muito espetacular, Paulo. E eu acho que vocês estão, trazendo... Tem um baita propósito por trás disso, de levar esses alimentos para pessoas que nunca tiveram esse contato antes. E eu queria muito que você contasse, Paulo, para a turma que quer experimentar, ficou com vontade, onde vocês estão e onde encontrar vocês. Bom, acho que hoje, talvez a maneira mais fácil para todo mundo é online. Então, Manioca, posso fazer o meu jabá? Por favor, vai estar na descrição aí também. Boa, então, maniocabrasil.com, nosso e-commerce, lá você encontra a maioria desses produtos. E recomendo também dar uma olhada no nosso Instagram, que é Manioca Brasil, porque lá a gente também ensina como utilizar. A gente estava falando disso mais cedo, então, digamos que você quer fazer, sei lá, um bolinho de arroz ou um risoto com tucupi, lá você encontra como fazer e é bastante fácil. A nossa preocupação é que seja sempre muito fácil. Muito e a gente também está em alguns supermercados, né, varejos, como a gente chama na indústria. Desde São Marché, Pão de Açúcar, Santa Luzia, Santa Maria e por aí vai. Em outros lugares do Brasil também. Show. Então, ou em supermercados, ou no nosso e-commerce. E também a gente costuma comercializar para restaurantes. Inclusive, foram chefes de cozinha, os nossos primeiros adeptos, early users. Então, eles que começaram a olhar para o ingrediente e falaram assim, nossa, que incrível. É mesmo, então começou vendendo para os restaurantes. Começamos pelo restaurante. Então você também pode encontrar em alguns pratos servidos que show. em restaurantes. E você nem imagina, e a turma nem imagina. Exato. Muito top, muito top. E, Paulo, eu queria muito que você contasse também como que é você que está trabalhando no setor, na Manioca, já quase muitos anos.
Como que é a reação típica das pessoas quando elas conhecem o produto ou experimentam algo novo? Que tipo de reação você se depara? A gente tem seguido 2 raciocínios. Um tem produtos que precisam ser apresentados e que as pessoas vão ter alguma reação, vão ser surpreendidas. Tá. E tem produtos que a gente tenta ir para um lugar onde a pessoa já se sinta confortável. Por exemplo, a granola e o tucupi. Acho que são os 2 casos. O tucupi, provavelmente todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente, ou quase todo mundo, nunca provou tucupi. Então a gente vai ter que comentar um pouco como utilizar, que ele é um caldo, você faz risoto, que é uma delícia e tudo mais. Agora, a granola, todo mundo sabe o que fazer. Já sabe, né? Então a gente tem criado essas 2 linhas de produtos para que uma seja esse papel de educação, de traduzir um pouco mais a Amazônia, a nossa biodiversidade no prato, e outro para a gente chegar um pouco mais rápido, tornar um pouco mais fácil a tarefa de quem quer já consumir alguma coisa da Amazônia, quer se aproximar da floresta em pé. Show. Então, é isso. Dessas 2 formas. Show. Paulo, e o que mais te orgulha nesse processo, durante a construção da mandioca? Cara, bom, tem um episódio que eu acho que simboliza muito isso. Uma das coisas fundamentais para a gente da mandioca, eu comecei falando sobre essa distância ainda da Amazônia e do resto do Brasil, né? A gente é uma parte importante, até diria hoje, por todo o contexto, a mais importante do Brasil. Por todo o contexto climático, de sustentabilidade e de biodiversidade. Então, o que me orgulha é quando eu consigo ver um produto como o nosso, mas de outras marcas também da Amazônia, acho que vale dizer que tem muita coisa legal sendo feita na Amazônia, de produto a chocolate, a tempero, a bebida, enfim, num supermercado do Brasil fora da região norte. Por exemplo, aqui no supermercado em São Paulo. Isso dá um orgulho porque cada vez que a gente encontra uma gôndola de supermercado, a gôndola, a prateleira da nossa casa e a prateleira do restaurante mais representativa do Brasil, significa que a gente está apoiando a economia na nossa região, no nosso país. A gente está apoiando a diversidade, a biodiversidade do nosso país. A gente está apoiando a cultura, o conhecimento tradicional da baiana, da paraense, da gaúcha, que trabalham com alimentação desde sempre, que criaram uma tradição no Brasil e que a gente está quase perdendo. Então, isso nos dá bastante orgulho. E aí tem um episódio legal que eu queria contar, que na faculdade que eu me formei, tem um projeto onde os alunos saem de Belém e a gente fica no ônibus por 30 dias visitando empresas no Brasil inteiro. Que massa. Para ganhar referências para a galera que quer trabalhar na área de negócio e tudo mais. E uma dessas visitas, há poucos anos atrás, foi num supermercado aqui em São Paulo, e a galera encontrou uma gôndola cheia dos nossos produtos, bateu uma selfie, mandou que e tal. Legal. Então, olha que coisa simbólica. Pensa num aluno de Belém que está decidindo o que quer fazer da vida. Ele veio aqui em São Paulo, descobriu oportunidades, e ele se deu de cara com um produto amazônico dele, que faz numa gôndola ganhando o Brasil. Então, acho que esse papel de ganhar espaço é o que mais nos dá orgulho, porque isso é na gôndola, então, comercialmente falando, mas isso é também na comunicação, então vira o imaginário das pessoas. Isso também apoia muito o lado de lá, né? O nosso lado da Amazônia. A biodiversidade, 100%. A cultura, o conhecimento tradicional. 100%. E, Paulo, levar os produtos para a gôndola, a gente sabe que esse é um desafio, pô. Empreender no Brasil com alimentos é um mercado extremamente regulado, né? E como que é trabalhar com ingredientes novos? Eu imagino que vocês sejam muito pioneiros em bastante coisa, em usar ingredientes diversos e tal. Como que é o desafio da regulação e que o Brasil, a regulação brasileira impõe sobre vocês? Posso contar só um outro episódio que eu lembrei aqui? Claro, por favor, nós adoramos ouvir histórias, Paulo. Não, eu acho Bom que demais. É bem rápido, mas é importante. No ano passado, em setembro, a gente ganhou na França, em Lyon, um prêmio de produto inovador. Esse produto aqui, o tucupi, não sei quem tá vendo aqui, a imagem. Ó. Mostra aí para nós, Paulo. Esse selinho azul aqui, ó, tá vendo? Certo. Esse selo é o selo de prêmio de inovação de um evento que acho que é o principal evento de gastronomia profissional do mundo, chama CIRRA. Ele acontecia em São Paulo, inclusive, mas não mais. Top. E o tucupi, por outro lado, é um produto tradicional da Amazônia, né? Não foi criado pela gente, pelo contrário, a gente tem uma tradição já bastante longa de consumo de tucupi na região. Então, para a gente é extremamente simbólico ver um produto tradicional da Amazônia sendo encarado como inovador na Europa. Isso é incrível, né? Acho que é esse papel que a gente quer que o Brasil e a Amazônia ocupem. Um papel de inovação, de criação de produto e de fazer tudo isso aproveitando, olhando para dentro, né? Para a cultura, para a biodiversidade e para o conhecimento que a gente tem. Então, eu queria contar a história do prêmio porque isso deixou a gente babando. Lógico. Mas voltando ao ponto da regulação, todo, cara... diria que o principal problema é você conseguir, enquanto pequeno, entender
tudo que precisa de regulação. Eu estou falando desde tributo a regulação mesmo, por exemplo, da Anvisa, com relação a ingredientes. Porque você, como pequeno, tem pouco acesso à informação e você não tem experiência para saber todos os macetes, onde buscar, quem resolve, quem não resolve, o que não fazer, porque vai demorar mais. Então, esse tempo de aprendizado do caminho, eu acho que é o mais complexo, porque, como você falou, a gente trabalha com vários produtos novos, para quase nenhum deles já existe uma regulação, uma regra, uma norma. Não existe. Então, como trabalhar nesse mercado é uma coisa que a gente leva um tempo para aprender. Depois que você aprende, começa a ficar um pouco mais fácil. Show. Então, o caso do tucupi, alguns produtos nossos têm uma legislação que é mais, foi, digamos assim, pautada pelo Estado, e aí com base nisso a gente consegue comercializar no Brasil. Outros produtos eles são simplesmente liberados por terem uma origem vegetal e ter um potencial de risco pequeno. Mas ainda não existe uma legislação específica para esse produto. E a gente acredita um pouco na combinação desses dois fatores como ideal. Primeiro, a gente tem uma biodiversidade gigante no Brasil. Então, se a gente quiser inventar regra para tudo, vai ser muito difícil. A gente tem que encontrar uma maneira de deixar o empreendedor olhar para esse ingrediente e inovar com ele. E a gente até tem conseguido fazer isso, apesar de todos os pontos. E, por outro lado, também começar a olhar para o produto brasileiro e entender que ele também precisa de uma atenção do governo, das agências que fazem toda essa regulação. Então, não dá para você ter, como eu brinquei com você, não dá para você ter molho shoyu regulado por uma lei brasileira e não ter o tucupi, que é um produto muito brasileiro. Pô, que isso, então, mas, enfim, como todo empreendedor, você tem que ter um olhar muito positivo, muito otimista, e você não pode desistir. Porque realmente é bastante complicado entender, em primeiro lugar. Eu diria até que entender é mais complicado do que conseguir resolver a bronca. Assim. Entendi. De fato, esse é um grande desafio para os empreendedores brasileiros, Paulo. E eu acho que você trouxe de maneira brilhante aqui algumas lições muito importantes para os empreendedores, e você também contou um pouco da sua história, de como você veio de um ambiente que não estimulava muito o empreendedorismo, que, pelo contrário, colocava muitas barreiras para quem deseja empreender. E que dica você daria para um jovem aí que quer empreender e se encontra num ambiente, qualquer que ele seja, que ele se sente pouco favorecido incentivado a empreender, criar um negócio e ver a marca nas gôndolas, como você citou? Cara, eu vou puxar para o meu lado, tá? Vou falar um pouco da Amazônia. Eu ajudei a criar um curso lá em Belém chamado Amazon Experience. Legal. E o objetivo desse curso é exatamente fazer com que a oportunidade que eu tive, que foi quase acidental de parar em projetos, identificar esse potencial, seja uma coisa mais dirigida. Então, nesse curso, a gente dá um curso, obviamente, para vários alunos, mas o ponto principal é mostrar para esses alunos o potencial de empreender com a Amazônia. Legal. Obviamente, de forma sustentável. Então, para essa galera de Belém, eu costumo dizer, cara, e aí acho que isso vale para o Brasil, tá? Porque, volto a dizer, a Amazônia não é um pedacinho, é 60% do Brasil, e está super disponível para que todo mundo de São Paulo, do Sul, do Nordeste, queira olhar para lá com um olhar de potencial, de empreendedorismo mesmo. Então, eu costumo dizer, cara, a gente tem uma região com a maior biodiversidade do planeta. Tem um monte de coisa ali que precisam ser descobertas, problemas que precisam ser resolvidos, produtos que podem ser criados, alimentos que podem ser criados a partir da nossa biodiversidade. Então, eu diria para olhar para isso com um olhar de oportunidade, mais do que dificuldade, e dizendo também que é lá que está a principal forma de inovar que a gente vai ter nesses segmentos. Vamos parar para pensar como é que você vai fazer, vamos imaginar aqui um leite vegetal. Cara, você vai fazer leite vegetal de aveia, você vai fazer leite vegetal de amêndoa, por exemplo, você tem esses ingredientes em boa parte do mundo. Você vai concorrer com empresas do mundo. A gente tem no Brasil, inclusive, várias empresas do mundo com leite vegetal concorrendo aqui. O que é que está faltando no mundo? O que a gente poderia olhar para dentro de casa e entender isso como uma oportunidade para o mundo? Cara, eu não tenho dúvida de que é a Amazônia. Aí vou dar 2 exemplos. Um a gente, no Brasil, só exporta cerca de 13% da castanha do Brasil. Ou seja, eu estou te dizendo que 87% da castanha do Brasil não sai do Brasil, praticamente. Castanha do Brasil é o que a gente chama castanha do Pará em Belém, né? Pra gente é castanha do Pará. Tá, eu já estou um pouco mais flexível. Mas é isso. Então, cara, por que o Brasil está exportando tão pouco do seu próprio produto? Será que não tem ninguém querendo empreender, olhar para isso e ver isso como uma oportunidade e ter um mercado gigante, que é um mercado grande no mundo? E, por outro lado, eu vou dar alguns exemplos. A baunilha, que é um caso importante para a gente, é um produto que normalmente vem da África e que tem uma cadeia produtiva bastante complexa e muito criminosa em vários dos casos. E a gente tem no Brasil um produto chamado cumaru,
que é uma espécie vegetal diferente, obviamente, mas ele tem a mesma finalidade, que é aromatizar um doce, por exemplo. Pode fazer um brigadeiro, com cumaru, um pudim, um sorvete, por aí vai. E é muito semelhante. E é muito semelhante e, bom, eu sou suspeito, mas diria até melhor, porque o cumaru tem alguns sabores ainda mais incríveis. E é um produto brasileiro que ainda pouca gente conhece. Foi feito muito pouco produto. Você já ouviu, por exemplo, algum sorvete de cumaru no supermercado? Talvez você já tenha provado algum brownie de cumaru por aí. Então, cara, tudo isso é um potencial para as pessoas empreenderem olhando para a Amazônia. De fato. Tem um outro exemplo que é o Guaraná. O Guaraná, que todo mundo conhece basicamente como refrigerante, ela, na verdade, é uma fruta da Amazônia e que pode ter até 4 vezes e meia a cafeína do café. Então, olha o potencial para, por exemplo, um produto estimulante, energético, para esporte. De fato, enfim. dá para fazer muita Então, coisa. cara, por aí vai. Não falta ingrediente incrível na Amazônia para quem quer empreender. Acho que o açaí é um grande exemplo disso. Né? A gente tem vários casos de sucesso com açaí. Pô, e demais, precisa ter né? com as outras Lá frutas. fora, açaí tá fazendo um sucesso danado, né? Legal. Super sucesso. Inclusive, tem lugares em que se acha que o açaí é americano. Portanto, que as empresas americanas conseguiram industrializar e tudo mais. Então, cara, tá aí oportunidade na nossa frente, né? Vamos industrializar não só açaí, mas vários ingredientes brasileiros de forma sustentável, ajudar a levar um ingrediente inovador e também aproveitar que as pessoas estão cada vez mais olhando para a sustentabilidade, para a floresta em pé, e a Amazônia é o lugar ideal para você se conectar com essa causa e ter um bom argumento de venda para o produto. Boa. Animal, Paulo. Baitas dicas, cara. E agora a gente está caminhando para um quadro aqui do Pode Sonhar, que a gente desafia os nossos participantes a vender um objeto inusitado, cara. Essa é a hora do nervosismo. Bastante inspirado naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos convidados vender uma caneta. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. Aí no Pode Sonhar a gente troca a caneta. E hoje que eu trouxe aqui para você, cara, foi um T. Um T de tomada, um adaptador, turma. Vamos ver como é que você se vira, Paulo, para vender isso. Mas enquanto você dá uma pensada aí, vou deixar um tempinho para você pensar, eu vou deixar um recado para as marcas que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar, dar voz a mais empreendedores. Não hesitem em entrar em contato conosco, nós vamos conversar com vocês de braços abertos. Fechou? Tem nosso contato aí na descrição desse vídeo, um formulário também. Nós vamos ficar muito felizes em conversar com vocês. Tamo junto. Boa. E aí, Paulo? Putz, como você chama isso aqui? Que lá em Belém eu chamo de Benjamin. Como você chama? Benjamin? Sério? Sério? Não me pergunta o motivo, tá? Caramba! Nunca tinha ouvido. Eu chamo de T. De T. Bom, faz todo sentido. Em São Paulo é o quê, Mix? Benjamin? Sério? Caramba, é que eu sou mineiro, Paulo. Eu sou mineiro. Já deu pra perceber, tá? Já, né? Entrega. Bom, mas legal. Cara, eu diria, isso aqui é a melhor maneira de se transformar uma oportunidade em 3. Então, é isso. Caralho, mandou muito. Marcas de Benjamin de T, pode usar essa frase aqui no Pode Sonhar. Que isso! Paulo, com certeza foi a venda mais curta aqui do Pode Sonhar, velho, e uma das melhores, com certeza. Eu fiquei nervoso e resolvi dar um tiro só. Nossa, muito bom, muito bom. Então, turma, ficou difícil para vocês, mas para quem acha que consegue vender melhor que o Paulo, um Benjamin aqui, nunca ouvi falar desse negócio, um Benjamin, pode mandar uma DM aí pra gente no Instagram ou comenta aí no vídeo. Fechou? Nós vamos ler a melhor resposta em um episódio adiante, viu, Paulo? Bacana. Show. Eu quero que você traga um tucupi pra galera vender aqui, viu? Vamos fazer essa. Vamos fazer essa. Vamos fazer. Desafio difícil, hein, pra galera. É verdade. Tem que pensar pra quem a gente vai vender. Boa, pega um cozinheiro, assim, alguém que empreende na indústria de alimentos. Show. Vamos mandar pra Isa, pra Isabela do Alabella. Acho que ela vai saber, Ela vai conhecer, com Tucupi certeza. não falta no Masterchef, então deve ter passado pela mão dela. Tá certo. E, Paulo, eu queria muito que você contasse, finalizou o último bloco do nosso episódio falando um pouco de algumas histórias de oportunidades que você vê na Amazônia. Eu estava conversando com o Diego, que está aqui, inclusive um abraço para ele que ajudou a gente a estar aqui junto, conversar, para a Larissa também, e ele contou para a gente que você já relatou para ele vários alimentos que tem lá na Amazônia que às vezes não é possível colocar isso no comércio de larga escala, mas são extremamente saborosos, ou tipo, de extrema qualidade. Eu queria que você contasse alguma
história que você experimentou, algum alimento que se destacou, brilhou seu olho, assim, que você gostaria de compartilhar para a turma que tem pouco contato? Cara, tem uma fruta, talvez eu tenha falado dessa fruta pro Diego, provavelmente. Cara, tem uma fruta chamada bacuri. Bacuri. Você já ouviu falar alguma Não, vez? nunca. Bacuri é uma fruta de uma zona de transição ali entre Amazônia, Cerrado e Caatinga. Tá. Então, é mais raro você encontrar bacuri, por exemplo, em Manaus, e é mais comum você encontrar em Belém, que está no nordeste da Amazônia, Certo. do lado direito, né? Tá. O bacuri é uma fruta que é muito sazonal, então ele dá uma certa época do ano e depois para. E é uma fruta cuja árvore leva um tempo para ficar no tempo, a gente chama de adulta ou madura. Então ela leva de 8 a 15 anos para frutificar. Certo. Então é difícil você plantar um bacuri ali porque vai demorar muito tempo para você ter a fruta. Por outro lado, eu costumo dizer que ela não é uma fruta, ela é um Pelé das frutas. Eu ouvi uma vez um jogador do Santos falando assim, cara, eu fui o melhor jogador do Santos porque o Pelé não conta. E aí eu acho que o bacuri, eu costumo dizer que é a melhor fruta. Cacau, na verdade, eu falo assim, cara, cacau é minha fruta preferida porque bacuri não conta. É De tão surreal que é. Além de tudo, para complicar ainda mais a vida minha e de todo mundo que ama bacuri, ela tem pouca polpa. Então, uma fruta que tem um caroço muito grande, uma casca bem grossa, então não é uma fruta que tem muita abundância de polpa. Tipo um pistache, dá trabalho de comer. Dá trabalho, exato. Dá trabalho e tem que ser paciente para comer bacuri. Entendi. Mas, cara, é uma fruta tão incrível, tão incrível, tão incrível, que de verdade, mais uma dica aí de alguém que quer empreender. Cara, plante bacuri, porque você vai esperar ali uns 10, 15 anos para ter a fruta, mas é uma fruta absurdamente gostosa, é muito maravilhosa. Tem gosto de quê, Paulo? O Putz, Paulo aí deve você me odiar pega. essa pergunta, né, Paulo? É uma pergunta difícil. Mas, ó, eu consigo talvez tentar te descrever um pouquinho. Tá. Ela é uma fruta com aroma muito delicado, talvez um aroma um pouquinho de rosa. Ela é Caramba. uma fruta com sabor muito suave, com uma leve acidez, mas também docinha. Ela tem uma textura muito, cara, muito amanteigada, digamos assim, sabe? Então parece que você tá comendo realmente uma fruta dos deuses, assim. Parece que alguém Caramba, mandou fazer que uma fruta loucura. perfeita para você. Doce? Esse é o bacuri. Ela é doce, mas na medida. Por exemplo, o cupuaçu é bastante ácido. O bacuri, ele é ácido na medida, sabe? Certo. Então, você não come e fica, nossa, tá muito forte. Pelo contrário, você fala, nossa, isso aqui Curioso. tá extremamente equilibrado. Legal. Então, é uma fruta bem rara. Diferente, assim, a gente né? encontra em Belém, mas vez ou outra é bastante caro. Mas é uma fruta incrível, cara, realmente. E tem uma outra que eu gostaria de dizer, que é o camu-camu. Camu-camu é a fruta que, no estado natural, assim, tem mais vitamina C do mundo. Pelo menos até onde eu sei. Desculpa aí se tem alguma que eu não conheço, mas pra você ter ideia, ela tem mais de 2 vezes a vitamina C da acerola, que até onde eu sei é o segundo lugar nesse top vitamina C. Certo. E é uma fruta extremamente rara ainda. Eu tenho um outro trabalho com o qual eu quero trabalhar com camu-camu, e é muito difícil encontrar essa fruta. Não só difícil encontrar, como às vezes quando você encontra, algumas produções já são 100% dedicadas para empresas de fora, mais uma dica, que utilizam o camu-camu para fazer, às vezes, aditivos para a indústria. Por exemplo, ácido cítrico, que é muito usado na indústria de alimentos e que a gente compra. E muitas de nós, com certeza, compramos ácido cítrico que vem do camu-camu, que é uma fruta que vem do Brasil, que vem da Amazônia. Ninguém faz Então, nem ideia. A gente faz muito pouca ideia disso tudo. Então, acho que são 2 exemplos muito claros de raridade e oportunidade. Louco. Muito legal, Paulo. Pô, e você já contou 5 aqui pensando num tempo apertado. Se passar uma tarde pensando, imagina o tanto de coisa que surge. Não, tem muita coisa legal na Amazônia, cara. Pô, excelente. Paulo, eu queria muito que você contasse um pouco de futuro, onde vocês pensam, vocês planejam chegar, sonham chegar com a Manioca no horizonte de tempo que você quiser estabelecer, então em 2, em 5, em 10 anos. Cara, eu lembro uma vez, eu vim aqui em São Paulo para uma feira, que inclusive vai acontecer esse final de semana, e pela primeira vez eu ofereci o nosso produto para alguém, e essa pessoa falou assim, eu já conheço. E aquilo foi um momento bem curioso para mim, porque eu duvidei. Eu falei, não, calma, olha de novo. Esse produto aqui tá falando, não, esse mesmo, eu já conheço, eu tenho em casa. Eu fiquei todo bobo, feliz, assim, pô, que legal, cara. Em São Paulo, né? Não tô em Belém. Então, pra gente isso foi muito legal. E aí o meu sonho vem disso. Eu queria muito chegar em algum momento, por exemplo, aqui no podcast, ou, sei lá, numa feira, num evento, no aniversário de alguém aqui, e ter certeza de que a maioria das pessoas ali tem algum produto da Amazônia, e claro, da mandioca de preferência. Mas, enfim, eu costumo dizer que eu quero chegar na casa de alguém, abrir a despensa e ver que tem ali um azeite de oliva, um shoyu, mas também um tucupi, também um cumaru, também uma tapioca. Muito show. Porque são produtos nossos. Meu sonho é esse, e na mandioca a gente tem feito isso, trazendo um pouco mais para o lado concreto. A gente quer ser a principal marca quando você pensar em Amazônia e sustentabilidade
para estar no seu dia a dia, através da alimentação, que é o nosso caso. Show. Então, enfim, para isso a gente vai ter que estar em muito mais varejistas, muito mais forte online, muito mais forte nas redes sociais, e, enfim, muito mais presente no dia a dia das pessoas. Animal, Paulo. Sensacional, baita sonho. Eu acho que, pô, grande parte dos empreendedores que trabalham com alimentos, bebidas ou até produtos físicos, eu arrisco dizer, querem ver o produto cada vez mais nas mãos das pessoas, né, brilhando o olho e tal, as pessoas usando aquilo com orgulho e passando essa mensagem adiante. Muito legal, de Cara, fato. nada melhor que receber uma fotinha no WhatsApp assim de alguém. Olha onde eu encontrei. Essa semana eu recebi uma pessoa estava em Santa Catarina. Falou assim, eu tô no restaurante e encontrei o tucupi. Aqui No Tucupi, restaurante. legal, cara. Legal demais. E tem um ponto que é legal comentar. Eu não sei se você sabe, mas eu costumo brincar que paraense é um contrabandista profissional, né? Que a gente você reconhece um paraense no aeroporto porque você vai ver um paraense carregando um isopor. A gente não anda para lugar pode nenhum crer. sem nossas comidas, congeladas até Tá então. certo. E aí a gente fazia isso exatamente porque você não encontrava comidas do Pará, do Norte, da Amazônia aqui. De fato. Então, cara, a dificuldade para alguém de Santa Catarina, por exemplo, ou de Minas, ter um produto da Amazônia, há pouco tempo atrás era muito grande. Você tinha que ter um primo vindo de Belém. Alguém tinha que trazer. pra você. Exatamente. Uhum. Hoje, você consegue entrar no nosso site, dar 2, 3 cliques e receber esse produto na sua casa no dia seguinte. Entrega para todo o Brasil. Entrega para todo o Brasil. Então, cara, isso já é uma grande vitória, né? Porque, paralelo a você ter que convencer as pessoas a usarem, você ter que ensinar como utilizar, tem um acesso mesmo, que sempre foi muito difícil. Show. A gente, acho que modéstia à parte, a gente conseguiu facilitar bastante isso para alguns produtos. Então, cara, isso nos dá muito orgulho, assim, ver que está mais fácil e saber que a gente, inclusive, talvez esteja abrindo caminho para outros negócios. Show. Paulo, que você falou que um dos sonhos da Manioca é ser a primeira marca que vem na cabeça das pessoas quando falam em sustentabilidade e Amazônia. Como que você está enxergando a questão, a visão que as autoridades têm com a Amazônia, a floresta em si? E, pô, teve até aquele caso, não sei se você está por dentro, Paulo, da COP27, dos aviões e tal. Eu queria que você passasse um pouco de quem empreende no setor, dessa visão, dessa preocupação que vocês têm. Cara, para quem empreende na Amazônia, com a Amazônia, e diria assim, para quem tem minimamente uma noção do que é importante para o Brasil, e aí trago alguns dados bem rápidos. Assim. A umidade produzida pela floresta amazônica chega a ser responsável por quase 70% do PIB da América Latina. Nossa. É muita coisa. Por quê? Porque ela influencia nos reservatórios que geram energia para a gente usar nesse podcast. Ela influencia monstruosamente para a produção agrícola do país inteiro e para um monte de outras coisas. Então, cara, o Brasil depende da Amazônia, que a gente sabe muito pouco ainda sobre isso. Digo assim, o senso comum brasileiro. Então, isso é a primeira coisa. Então, tudo que, você citou o exemplo da COP, tudo que esteja discutindo a proteção da floresta em pé, a criação de novos modelos de negócios e de economia para acontecer de acordo com a floresta e não contra a floresta. Modelos de negócio, de economia e de organização mesmo, que aconteçam de acordo com povos e comunidades tradicionais e não contra eles, para a gente é muito positivo. Show. Isso abre oportunidade. Eu não vou nem pedir para você fazer isso, mas se você olhar para o seu pé, você provavelmente está calçando um sapato que provavelmente tem borracha no solado. Uhum. A gente só aprendeu a usar Com borracha certeza. que foi parar no pneu, foi parar no sapato que a gente está usando hoje, porque alguém na Amazônia sabia como usar o látex, sabia como tirar o látex da seringueira e transformar aquilo em um material útil. Isso é um retrato do conhecimento tradicional. O açaí, que a gente aprendeu a tomar no Brasil inteiro e que a gente entendeu que tem várias propriedades nutricionais super relevantes, a gente entendeu porque a gente toma açaí na Amazônia há muito tempo. Uhum. E isso tudo é o conhecimento tradicional. Então a gente proteger o bioma junto com o conhecimento tradicional é uma questão de proteger a chave e o cadeado, sabe? O código para usar uma riqueza imensa que a gente tem. Legal. Então isso para a gente é uma enorme oportunidade. E aí, enfim, para finalizar, eu costumo sempre olhar para a Amazônia com um olhar de oportunidade para mudar a vida das pessoas que estão lá. Como eu falei, são quase 30 milhões de pessoas. 30 Mas se você pega os piores DHs do Brasil, dos 10 piores, 6 estão na Amazônia. A gente tem realmente uma região extremamente pobre. No Pará, por exemplo, você tem menos de 10% das pessoas com acesso a esgoto. Menos Menos de 10%. É uma coisa difícil de pensar, né? E a única maneira da gente conseguir mudar isso, gerando emprego de qualidade, gerando riqueza para a região, fazendo com que as nossas cidades reflitam mais esse ambiente de inovação, de tecnologia, de qualidade de vida. E isso passa, sem dúvida alguma, pela preservação da Amazônia. Mas por que você acha isso?
Bom, em primeiro lugar, porque tudo que a gente fez até agora trouxe a gente para um cenário ruim. E na Amazônia várias coisas foram tentadas, né? Desde usina hidrelétrica, que hoje quase não produz nada de energia, Sim. desde Zona Franca de Manaus, que paga salários baixos, Uhum. e por aí vai. Então a gente tem que entender uma Tá maneira condição, diferente de aproveitar a nossa riqueza, de gerar oportunidade para as pessoas de lá, De e com fato. isso gerar qualidade de vida. Show. Animal, Paulo. E agora? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, foi fui dar uma- perfeito, cara. Tá bom. Perfeito. E, cara, caminhando para o nosso último bloco aqui do Podsphere, a gente sempre gosta de pedir para os nossos convidados deixarem uma dica cultural. Então, livro, um filme, pô, qualquer coisa que você queira, uma receita que você queira dar de dica para a turma experimentar. Cara, bom, vou deixar 3, digamos que assim, escalas diferentes, para depender do interesse de cada um. Fechou. Cara, a mais fácil é você ir visitar agora no Estúdio Moreira Salles, está uma exposição sobre o Xingu, fotográfica, Legal. fotos maravilhosas, e acho que vale super a pena dar um pulo lá. Eu vou tentar ir lá, inclusive eu ainda não vi, mas acho que é uma dica que vale a pena. Em segundo lugar, tem um filme que está sendo super premiado, chamado Território. E esse filme retrata a relação, a ameaça a povos e comunidades tradicionais, especialmente indígenas, na Amazônia. Em primeiro lugar, é um bom filme, então vale a pena você ver pelo estado da arte da coisa. Mas em segundo lugar, acho que é uma maneira também de você ver um contraponto, porque não é isso que aparece muitas vezes no mainstream, né? Sabe? Naquela informação do dia a dia. Então, é uma maneira de, no seu lazer, você ter uma oportunidade de olhar um tema relevante. E em terceiro lugar, aquele que tiver um pouquinho mais de interesse, tem uma série de artigos da revista Piauí, que chama Arrabalde. E eu costumo recomendar essa série, são 6 artigos escritos, assim, né? Você olha no site lá, é só jogar Arrabalde no Google. Escreve Arrabalde Piauí no Google, porque da revista Piauí vai ser fácil de achar. E são 6 artigos, se eu não estou enganado, entre 6 ou 8, acho que são 6, que retratam de forma extremamente bem escrita, é gostoso de ler para quem curte uma leitura, a situação complexa que se tem na Amazônia, de um pouco aquilo que foi feito pelo poder público ao longo do tempo, um pouco também do olhar das pessoas que vivem na Amazônia, um pouco do olhar de oportunidade, um pouco desse olhar de mudanças climáticas e sustentabilidade. Então, acho que níveis diferentes, quem tiver ali um pouco menos de tempo, quiser só curtir o lazer, vai ver uma exposição. O próximo vê um filme e depois dá uma lida nessa série que é super legal. Animal, Paulo. Baita dicas. Vou dar uma olhada. E, cara, eu queria muito que você agora divulgasse as redes sociais aí da Manioca. Se você quiser passar seu contato também no LinkedIn, fica à vontade para fazer o jabá final antes da gente fechar. Boa. Bom, vou começar pelo LinkedIn. Eu nunca fui muito de fazer postagem e tal. Meu Instagram é fechado, mas eu senti a necessidade de comunicar um pouco mais com as pessoas sobre o nosso trabalho, e aí passei a usar o LinkedIn. Então, algumas dessas informações que eu fui falando aqui e tal, eu costumo trocar essa ideia no LinkedIn também. Vai ser sempre um prazer trocar essa ideia lá, inclusive com pessoas que conhecem zero sobre o tema. Show. Acho que aí que é mais interessante ainda, sabe? Porque muitas vezes a gente acaba falando para nossa bolha, né? Então, quem quiser no LinkedIn, o meu LinkedIn é Paulo Monteiro dos Reis, e o da Manioca é Manioca Brasil. Sigam a gente, assim, vamos trocar essa ideia, vamos falar sobre a Amazônia, vamos falar sobre como a Amazônia entra no seu dia a dia, seja com uma granola, seja com outras opções que você quer fazer, seja com informação. Da Manioca é Manioca Brasil. O site é maniocabrasil.com, as redes sociais a gente usa principalmente o Instagram, que é Manioca Brasil também. Show. E ali tem dica de receita, a gente fala sobre a Amazônia, a gente fala sobre os produtos, a gente mostra onde encontrar os produtos, então não tem mais desculpa para você não conhecer, não comer tucupi. Não tem mais desculpa, é super fácil, é um clique de distância ou a poucos metros da sua casa. Boa, animal, Paulo. Cara, queria te agradecer infinitamente pela oportunidade, valeu demais, enorme. Foi um prazer poder compartilhar informações riquíssimas como as que você trouxe aqui pra gente. Obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado pelo um alô aqui, um abraço pro Diego, pra Guanabara, que fizeram essa ponte entre a gente, foi um prazer. Show. Valeu. Então, turma, esse foi mais um episódio aqui do Pode Sonhar. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no nosso canal. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.